Seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aqui é a nossa quinta aula e é uma aula muito importante porque é aqui agora que nós vamos começar a compor todo o rosto humano, a construir o rosto humano baseado no que a gente já viu antes. A gente viu aqui como desenhar os olhos, né, orelhas, nariz, bocas, e agora a gente vai entender como é que a gente vai fazer para construir o rosto humano. E para isso, nós vamos começar então, mais uma vez, lápis e papel, para a gente começar essa aula agora, que é uma aula muito importante nesse nosso processo de aprendizado. Então, vamos lá? Vamos lá! Pronto, vamos começar construindo um círculo. O círculo vai ser sempre a base para a gente construir o rosto humano. Vamos rabiscar aqui um círculo e eu vou dividir esse círculo ao meio na vertical e também ao meio na horizontal, como você viu aqui, ó. Metade do círculo eu vou jogar aqui para baixo, já para construir a parte da mandíbula. Então eu tenho aqui a parte da mandíbula, logo aqui abaixo. E aqui esse é o processo de construção do rosto humano. Vou pegar aqui agora essa metade do círculo, a metade inferior do círculo, e dividir em três partes. E essa parte do centro, ó, essa parte do centro aqui é onde eu vou posicionar os olhos, como você está vendo aqui agora. Ó. Então, vou posicionar aqui os olhos. Lembrando que quando você posicionar os olhos, deixa sempre um espaçozinho da lateral. Ó, e o espaço que sobra no meio tem que caber mais um olho ali. A questão do tamanho do olho vai depender muito do estilo que você está trabalhando aí, como você está estilizando o seu desenho. Tem mangás com olhos tamanho mais normais e tem com olhos um pouco maiores. Esse tamanho que eu escolhi aqui, eu pensei sempre no espaço entre os olhos. Vou dar uma rabiscadinha aqui só para detalhar um pouquinho do olho. E o que você veio fazendo aqui, ó, nos olhos, foi o que a gente já viu lá na aula dos olhos, né? Esse aqui é um daqueles modelos lá que a gente trabalhou. Talvez até um pouco mais simplificado, mas é um daqueles modelos lá. Então, rabiscar aqui a sobrancelha, preenchendo. Pronto, isso aqui de forma bem rápida para você entender primeiro a construção, como é que funciona essa construção. Então, assista uma vez e depois você tenta fazer novamente. Se o meu ritmo aqui estiver um pouco mais rápido para você aí, é só você pausar o vídeo em cada etapa e observar. A boca aqui, ó, dividindo esse espaço do nariz, que sobrou do nariz até o queixo, eu divido ao meio para posicionar a boca. E agora aqui, ó, nós vamos colocar as orelhinhas da altura do olho até a altura do nariz. Prontinho. A gente já tem o rosto aí formado. Agora é só marcar o pescoço. Essa questão do pescoço, ó, observe mais ou menos pelos olhos ali, mais ou menos a largura que eu coloquei o pescoço, observe o alinhamento ali dos olhos. Esse pescoço pode ser tanto mais nessa grossura que eu fiz aqui, como pode ser também um pouco mais delicado. Isso vai depender se é um personagem masculino ou feminino. Mais à frente a gente vai ver um pouco mais disso também. E vou posicionar aqui o cabelo, ó. O cabelo a gente acrescenta sempre o volume do cabelo, passando aí do volume do crânio. Uma franja, ó, que eu joguei aqui uma franja. E aquele cabelo característico do mangá, né? Essas formas um pouco mais quadradas, pontudas, pontiagudas. Só pra gente dar aqui uma característica aqui para esse personagem. Isso aqui é só uma coisa inicial pra gente começar. A gente vai trabalhar muito o rosto aqui ainda. Mas aqui, ó, isso aqui seria o esboço de um rosto masculino. E é essas proporções que a gente vai repetir aqui algumas vezes. Mais pra frente você vai ver novamente. Que é apenas pra gente iniciar. E pronto, feito isso aqui. Vou aqui só eliminar um pouco das linhas de construção. Para você visualizar melhor aqui o desenho. Vou pegar aqui um pouquinho no cabelo também. E pronto, ó, a gente já tem um esboço aqui bem legalzinho. Vou colocar esse esboço aqui de lado. E vamos agora tentar fazer aqui de um outro ângulo. Vamos girar um pouquinho esse ângulo no sentido horizontal. Vamos girar um pouquinho.
Então esse aqui ficou bem legalzinho, esse formato aqui da cabeça. E nós vamos fazer uma próxima cabeça aqui agora. E observe, eu vou começar construindo também o círculo. Construir o círculo e a linha que eu dividi o meio, eu vou jogar agora um pouco mais aqui para o nosso lado esquerdo. Para o meu lado esquerdo. Para deixar o rosto um pouco virado. Observe como eu construo essa parte. Tenta fazer mais ou menos esse mesmo formato. Olha como eu posicionei. E vou usar as linhas aqui da mesma forma. A linha do centro do círculo, na horizontal. Divido em 3 partes, para achar aquela altura dos olhos. E agora aqui uma coisa interessante. Eu vou começar construindo o olho aqui desse lado aqui esquerdo, né? Do nosso lado esquerdo. Mas esse olho, esse primeiro olho aqui, vai estar levemente menor do que esse outro olho aqui. Por que isso? Para dar um efeitozinho de perspectiva. Como o rosto ele girou um pouco, né? De lado aqui, então a gente tem esse tipo de efeito acontecendo. Na verdade, no mundo real, essa perspectiva aqui não causa um grande efeito assim, uma distorção tão grande, né? De um tamanho de um olho para o outro, no mundo real. Mas nos desenhos a gente costuma sempre exagerar um pouquinho nisso para evidenciar um pouco mais esse ângulo, um pouco mais de perspectiva. Dá uma piscadinha aqui na sobrancelha. Isso aqui. Prontinho. Narizinho, ó, o mesmo formato triângulo, só que agora de lado ele vai ficar mais ou menos isso aqui só insinuar, tá vendo? Só insinuar o nariz. E o rabiscozinho da boca. Observando aqui essa distância do nariz até o queixo, eu vou posicionar mais ou menos por aqui. Isso aqui é apenas um aquecimento, mas é super importante que você esteja praticando. Pega um lápis aí também e vá desenhando junto comigo para você ir desenvolvendo também. Pode pausar o vídeo para fazer a etapa que eu já fiz. Eu estou fazendo aqui num ritmo um pouco mais solto, mas você também vai adquirir essa habilidade conforme você vai praticando. Ok, aqui, como ele está um pouco de lado, vai ter um volume aqui do cabelo, ó, passando para fora aqui do volume do crânio. E a gente joga aqui a mesma franja na testa, observando ali o exemplo ali ao lado, para a gente deixar mais ou menos para dar a sensação de que é o mesmo personagem. Porque nessa hora que a gente faz esse movimento de giro aqui da cabeça, pode acabar perdendo um pouco da semelhança ali, dos detalhes. Então é importante a gente estar atento como essas partes vão ficar quando a gente gira, faz esse movimento lateral aqui. Pronto, vou dar uma limpadinha aqui. E a gente vai fazer o perfil, o rosto agora de perfil. Isso aqui primeiro um primeiro rascunho que eu estou fazendo aqui, depois a gente vai limpar um pouco mais isso, que é o processo que eu gosto de chamar de processo de 2 passos, né? Que é na construção da figura, que o primeiro é o esboço mais sujo, mais rabiscado, que é esse aqui que você viu fazendo, e depois a gente vem passando tudo isso a limpo, deixando o desenho um pouco mais limpo, com traços mais limpos. Pronto, vou selecionar aqui, jogar um pouquinho para aqui mais para o centro, e vamos aqui agora para o terceiro, que nós vamos fazer agora o perfil total. Então, esse movimento girando o rosto. Bem, aqui agora, nesse perfil total, também a gente inicia construindo também um círculo. Observe, eu construo um círculo, vou também dividir ao meio na vertical e na horizontal. E agora uma coisa interessante é que eu vou acrescentar uma porção aqui para trás, ó. Dividir metade do círculo e acrescentar essa porção para trás, porque a nossa cabeça de lado ela é um pouco maior. Acrescenta aqui para baixo, ó, metade do círculo também. Olha como é interessante esse processo aqui, ó, para eu achar o alinhamento do rosto, onde eu vou posicionar a orelha.
Essa porção que eu acrescentei para trás, eu usei a metade dessa porção para achar a linha da mandíbula. E os olhos, ó, na mesma altura que a gente fez nos outros exemplos aqui, de frente e meio perfil. Então a questão é só você observar como eu construí, como eu achei essas proporções e você vai repetindo a mesma coisa. Se o ritmo está um pouco acelerado, você pode pausar o vídeo. Nos próximos a gente vai tentar fazer um ritmo um pouquinho mais lento para você acompanhar também. E agora essa parte do nariz aqui, ó, abaixo da linha dos olhos, só pegando a linha dos olhos abaixo, eu vou construir logo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo do rosto, para depois então eu detalhar melhor esse perfil. Então faço isso, ó, aí eu tenho o formatozinho da cabeça de perfil. E agora eu vou posicionar aqui a orelha, ó. A orelha vai ficar bem aqui colado nessa linha, que é a linha da mandíbula, o mesmo alinhamento da mandíbula aí. Observe que não é no centro do círculo, é um pouquinho a mais, porque a gente acrescentou uma porção ali para trás. Perfilzinho aqui. Essa boquinha do mangá é chatinha às vezes pra gente fazer, porque você tem que construir ela um pouquinho para dentro, não é tão como no perfil do desenho realista. Então às vezes a gente faz, dá a impressão de que está um pouquinho estranho, mas depois quando a gente lapidar aqui você vai ver que é mais ou menos isso aí mesmo. Pronto, por enquanto eu vou deixar desse jeito aqui. Esse nariz é bom que a gente consiga deixar ele bem pontudinho. O nariz geralmente do mangá, quando a gente vê o personagem de perfil, geralmente ele fica bem pontudo. Então eu vou até ajustar aqui um pouquinho mais, ó. Deixa ele mais pontudinho. E agora o cabelo, a mesma coisa, ó. Sempre acrescentando além do volume do crânio. Isso agora é o volume do cabelo. Então tem cabelos que tem mais volume, tem cabelo que tem menos volume. Isso aí vai depender do seu personagem, né? As características que você quer dar para ele. Rabiscadinha aqui. E prontinho. Bem, aqui a gente tem aqui o esboço, né? Selecionar aqui, diminuir, deixar mais ou menos no mesmo tamanho dos outros. Puxar um pouquinho mais para o centro aqui. E agora o que eu vou fazer aqui agora é a segunda etapa que eu estava falando, que é o processo de você refinar um pouco mais esse desenho. Pronto, aqui. Eu mexi um pouquinho na opacidade, ó. Isso aqui, no caso, se você estiver fazendo aí no tradicional, você vai passar a borracha, né, deixar bem clarinho, para agora refinar os traços. Então o que a gente vai fazer é vir cobrindo isso aqui agora, ó. Então eu vou começar aqui do nosso primeiro exemplo aqui. E agora, como a gente já tem o desenho aí por baixo, nós vamos fazer um traço um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais refinado, porque isso aqui é o que a gente já chama de line art, né? Algumas pessoas gostam de fazer essa etapa aqui e depois ainda vir com mais uma etapa, além dessa aqui, né, para deixar a line art bem feitinha. Então dá pra gente fazer isso também. Se você de repente fez e achou que ainda dá para melhorar um pouco mais, você pode refinar um pouco mais, mas aqui a gente vai deixar apenas aqui nessa segunda, que já vai ficar com um resultado bem legal aqui. Mas a gente pode limpar essa line art ainda mais, deixar ainda mais perfeitinho. Isso depende da necessidade também, né, que você vai ter. Se, por exemplo, se é uma arte de capa que você está fazendo, então geralmente a gente capricha um pouco mais. Mas se é uma parte interna do mangá, você não vai precisar refinar tanto assim esses traços. Uma rabiscadinha aqui, só para dar uma sensação de sombra. Ok, e é isso aí. Então, o que a gente faz aqui nessa etapa é basicamente isso, refinar os traços.
narizinho aqui, uma piscadinha. Observa que já fica com um traço um pouco mais bonitinho, né? Coisa mais limpa. E nessa etapa você pode aproveitar também para fazer correções de alguma coisa que você não gostou, né? No primeiro traço. Você pode aproveitar para corrigir isso. De repente o rosto ficou um pouquinho torto, de repente a boca você quer aumentar um pouquinho mais, mudar um pouquinho a expressão, você pode fazer já nessa segunda etapa. Que caso você esteja fazendo no tradicional, né, você vai passar a borracha e deixar os traços bem clarinhos e vir com um lápis ou uma canetinha, né, nanquim, ou um lápis, fazendo um traço um pouco mais firme, mais forte, mais definido e com acabamento melhor. Prontinho, olha como ficou legalzinho, como ficou bonitinho. Então vamos aqui para o próximo. Feito isso, nós vamos para o próximo aqui, fazer só uma golazinha aqui, ó. Fica mais legal. Pra gente começar o próximo aqui. Mesma coisa, ó. Vou aproveitar o que eu já fiz antes e vou trabalhando por cima. Como aqui eu já fiz no primeiro esboço, eu já fiz um esboço um pouco mais limpo mesmo, não deixei tão rabiscado, tão sujo. Fica mais fácil da gente chegar num resultado mais limpo no desenho. Não precisa de tantas etapas. Mas isso aí é uma coisa que depende muito tanto do seu nível de habilidade, como também do estilo mesmo que você está trabalhando. De repente você quer uma coisa um pouco mais rabiscada, né, com rachuras e tudo mais. Então você pode também optar por uma coisa um traço um pouco mais sujo. Nem sempre quando a gente fala traço sujo significa é uma coisa ruim. Para alguns estilos, para alguns estilos de desenho, fica até bem legal quando o traço é um pouco mais sujo, mais rabiscado. Isso vai depender da proposta do que você está fazendo. Pronto, sobrancelhazinha aqui. Vou fazer logo a outra aqui, depois eu faço o olho. Beleza, narizinho. Legal, minha boca. Só uma rabiscadinha para definir um pouquinho mais os fios. E vamos para o último aqui, que é o rostinho de perfil. Prontinho. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a desenhar o rosto de frente, principalmente se você estiver criando um personagem aí você vai aprender a desenhar ele de frente, meio perfil e perfil total. Beleza. E essa boquinha que a gente vai só rabiscar aqui pra dentro. Pronto, isso aqui já tá legal. Orelhinha.
vamos dar uma rabiscadinha nesse cabelo também. Pois é, e aqui a gente já tem aí um modelozinho pra gente praticar. Segue esse passo a passo, pode assistir o vídeo, se der pra você desacelerar um pouquinho o vídeo, você tenta fazer isso, ou então você vai pausando o vídeo e fazendo cada etapa conforme eu fiz aqui. Analisa o processo que eu utilizei para você tentar repetir a mesma coisa, até que você comece a ter mais facilidade. Beleza? Finalizado aqui, rosto frente, meio perfil e perfil total. Gostei do resultado, legal. E é isso aí. Mais um exercício para você praticar. Então nós vamos fazer agora também uma versão feminina, utilizando esse mesmo processo aqui. Nós vamos fazer agora o mesmo exercício, só com a figura feminina agora. Para depois, então, a gente começar a partir para outras coisas, entender também em relação de proporção de cabeça por idade, né? Às vezes a gente pode fazer o rosto um pouquinho mais comprido, usando outras proporções que a gente vai ver aqui a partir de agora. Mas na próxima aula, nós vamos fazer primeiro esse mesmo processo, porém com a figura feminina, beleza? Então, gostou da aula? Vamos continuar, vamos para a próxima, que agora a gente vai fazer